Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, como sempre, eu vou responder a uma das dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários. Antes, como sempre, recados, agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar o instrumento de vocês para eu fazer o ajuste de onde estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição. Eu explico como funciona para enviar, passo o nosso endereço, é fácil, só empacotar o estojo em papelão, plástico bolha, nos enviar, eu faço o ajuste, faço um vídeo explicando o trabalho feito e te envio o instrumento novamente, de onde você estiver, tá bom? Bom, vamos lá. Eu recebi a seguinte pergunta em um vídeo mais antigo. Felipe, você falou de relação intervalar das cordas, o que é isso, de quintas e no caso do contrabaixo de quartas? Perfeito, vamos responder essa pergunta, o que seria isso? Essa aula que vou ministrar para vocês está mais voltada para uma aula de teoria musical, tá? Do que uma aula propriamente dito de luteria. Mas é importante os músicos saberem disso. Na minha visão, na minha modesta visão, o conhecimento, essas questões todas são indissociáveis, né? É claro que na hora de ministrar as aulas, elas acabam sendo cortadas em blocos, divididas, para que tenha um sistema organizacional de ensino mais claro, mas no meu humilde interpretar é uma coisa só, até a própria polimatia, né, vê desta maneira, mas enfim, vamos lá. O que eu quis dizer é o seguinte: a afinação do instrumento, vamos pegar por exemplo o violino, a afinação do violino ela se dá por quintas justas, foi isso que eu falei em um dos vídeos. O que é isso? É a relação intervalar. Qual é a corda mais grave do violino? Sol. E a próxima corda? Ré. Então nós temos um intervalo de quintas, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Ou seja, as cordas do violino são afinadas em intervalos de quinta. Tanto é que no vídeo de afinação, que tem quase uma hora, que tem aqui no canal, nós falamos que, eu falo que existem diversas maneiras de se afinar. Uma delas, você tem a referência do Lá e afina as outras pelo ouvido da quinta, que o músico tem esse ouvido. E eu vou falar um pouco disso para vocês. Acontece mais ou menos o seguinte, né? Quando nós temos um intervalo, já vou falar mais no instrumento, existem diversas maneiras de se identificar um intervalo. O que é um intervalo? Intervalo é a distância entre os sons. A distância, por exemplo, eu fiz uma aula aqui, né, que eu falei de altura, está ligado à altura, né, das cordas. Eu falei das 4 propriedades do som. Então nós temos uma nota e de uma altura, por exemplo, um do 3, né, que seria o do violino, terceiro dedo na corda Sol. No caso, enfim, do violoncelo seria no capotastro, né? Deixa eu ver se é esse no capotastro. Enfim, depois eu falo onde seriam essas notas. Nós temos ali, por exemplo, o do 3 não, seria o do segundo dedo na corda Lá, no violoncelo, tá? E aí nós temos ali aquele do 3. E depois nós temos um Mi. Nós temos uma distância. A mensuração dessa distância são os intervalos. Um pouco de dificuldade eu tenho de explicar sem ter uma lousa, mas é um breve resumo. Então, o que é o intervalo? É a distância entre os sons. E como medir esse intervalo? Existem várias formas de se fazer isso. Eu vou falar de duas. Primeira destas formas é a forma visual. Você olha lá no pentagrama, né, que penta significa 5, em grego grama linha, 5 gramas, tanto é que as 11 linhas, né, com a linha central imaginária, seria o endecagrama. Antes do pentagrama foi o tetragrama, antes ainda eram 2 linhas lá no gregoriano. Enfim, a teoria musical ela é uma evolução ao longo dos séculos. Na verdade, nem esse nome teoria musical não gosto desse nome. Teoria, né, uma das definições é o que não foi provado ainda. Isso tudo é um fundamento. Eu gosto do nome ciência das estruturas musicais. Enfim,
você olha lá no pentagrama Dó e Mi. Você mede essa distância. Dó, Ré, Mi. E aqui uma orientação. Sempre conta a primeira nota. Então, se eu tenho um Dó e um Fá, qual é esse intervalo? Dó, Ré, Mi, Fá. Nós temos um intervalo de quarta. Dó e Sol, nós temos um intervalo de quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E assim por diante. Esses intervalos podem ser simples ou compostos, de acordo com a distância. Existem também as inversões de intervalos. Mas enfim, o que você precisa saber é que esses instrumentos, violino, viola de arco, violoncelo, são afinados em intervalos de quinta. É isso. Esses instrumentos, foi isso que eu quis dizer quando eu falei que esses instrumentos são afinados em intervalos de quinta. Porém, eu falei do intervalo, por exemplo, de quinta, né? Agora, Dó e Sol. Sol e Ré, Ré e Lá e Mi. Eu poderia ter não somente o Dó e o Sol, eu poderia ter o Dó e o Sol sustenido. Então esses intervalos, eles têm sobrenomes. Eles podem ser maiores, menores, justas, aumentados, diminutas. Ou seja, eu posso depois fazer uma outra aula aqui, se houver esse interesse a respeito disso. Ou seja, as cordas do violino, da viola e do violoncelo são afinados em intervalos de quinta justas, tá bom? Então é por isso que a gente fala que esses intervalos são afinados de quinta. Agora vem a segunda maneira de se identificar o intervalo. Existem várias, que é auditivamente. Você não tem aqui escrita a nota na pauta, no pentagrama. Você ouve, por exemplo, tan, tan, você ouve e você decorou auditivamente a distância. Você ouve e fala, é um intervalo de quarta, é um intervalo de terça. Nas aulas de percepção musical existe esse estudo, né? O professor, numa prova, toca ali no piano, tan, tan, e você coloca, foi um intervalo tal. Pessoas que têm ouvido absoluto, inclusive, identificam a nota. Foi, por exemplo, um Ré e foi um Lá. Enfim, né? Esta é uma das maneiras de se identificar. Então, como afina o instrumento, o músico decora a distância, tem a referência do Lá e afina por cordas duplas. Essa é uma das maneiras, tá bom? Então, quando, respondendo esse caro amigo nosso, eu disse lá atrás que os instrumentos são afinados em intervalos de quinta justas, é isso que eu quis dizer. A distância entre as notas, tá bom? Essa distância se dá em quintas, no caso, mas tem instrumentos que podem se dar em quartas justas, e sim, né, você ainda fazer, por exemplo, escordatura, que é a alteração da afinação do instrumento, ocasionalmente em função de alguma peça, que normalmente são peças exóticas, tá bom? Então, agora você compreendeu. Para finalizar, tudo isso tem que ser acompanhado dos ajustes e da sonorização. Não adianta nada você saber essa relação intervalar, mas se o instrumento está ajustado, você vai ter dificuldade de afinar, dificuldade de executar, tá bom? Tendo dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto até mais teórico, né, mais uma vez utilizando aquele termo que eu falei, do que de luteria, mas como eu falei, os conhecimentos não são dissociáveis, você consegue entender com maior precisão. Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.